Atos dos Apóstolos, capítulo 10, parte 1. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico, hoje, capítulo 10, parte 1 dos Atos dos Apóstolos. Eu sou pastora Idiomar, da comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos, São Paulo. E eu quero incentivar você a ler o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, meditar, orar bastante sobre este assunto. E você vai ver que este capítulo, ele contém ensinamentos preciosos para nossas vidas. Você está disposto a mudar de opinião à luz da revelação do Espírito Santo de Deus sobre a interpretação de muitos ensinamentos que a gente já tem enraizado no nosso coração? Aconteceu isso com Cornélio e com o apóstolo Pedro. Eles tiveram que mudar a sua opinião, abrir o seu coração para a revelação da verdadeira interpretação dos ensinamentos do Senhor. Então, a gente precisa estar com o coração aberto e pedir ao Senhor a sabedoria, a prudência, o entendimento, o discernimento para todas as doutrinas da palavra de Deus. E este capítulo fala como que Cornélio e Pedro aprenderam sobre a interpretação da verdade do Senhor. Fica com a gente. E para você que conferiu com a gente o capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, você já se inspirou com o próprio Senhor Jesus, falando com Saulo no caminho de Damasco. Saulo, então, ao ouvir a voz do Senhor Jesus, se converteu e teve aquela mudança de vida e aquele ministério que até hoje tem fruto nas nossas vidas. E, além de Saulo, a gente se inspirou também com a vida de Ananias, a quem Deus usou para orar por Saulo. E Saulo, então, diante daquela visão, ficou cego, mas após Ananias orar para ele, caíram as escamas dos seus olhos. E é interessante que quando ele estava cego, que na verdade ele começou a ver realmente como é a vida espiritual, a vida verdadeira em nosso Senhor Jesus. Então, tivemos também a cura maravilhosa de Enéas, que era paralítico, e usado pelo Senhor, o apóstolo Pedro determinou a saúde na vida de Enéas, dizendo: Jesus Cristo te dá saúde. E mais ainda uma outra irmã Dorcas, que havia morrido, e aqui aquela comunidade, aquelas irmãs rogaram a Pedro, o apóstolo, que orasse por Dorcas. E ele orou e Dorcas ressuscitou. E todos estes milagres maravilhosos foram narrados no capítulo 9. E hoje, bora se inspirar com mais alguns irmãos da nossa igreja maravilhosa, primitiva, a igreja do caminho, os primeiros passos da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode deixar de falar ainda sobre o capítulo 9 de Barnabé. Barnabé, ele teve um papel importante ao interceder perante os apóstolos e falar sobre Saulo, que Saulo realmente havia tido um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus e agora Saulo é irmão. Quero falar dessa cidade um pouquinho, dessa cidade que menciona aqui, de onde era Cornélio, é Cesareia. Cesareia era como se fosse o quartel
general de Roma, da província da Judéia. E é uma cidade que foram achados lá pelos arqueologistas pedras inscritas com o nome Pôncio Pilatos, confirmando então que essa cidade foi palco realmente das primeiras ações dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos agora nos apresenta mais um irmão querido da igreja primitiva. O nome dele é Cornélio. Cornélio, ele era centurião. O que é isso? Ele era da guarda romana, né? E ele, desse regimento italiano, centurião é uma pessoa que cuida de, no mínimo, 100 soldados, 100 guardas debaixo da sua autoridade, do seu comando. Então, Cornélio, ele era da guarda romana, portanto, gentil. Só para lembrar, gentil é chamado na palavra de Deus uma pessoa que não é judeu, que não é do povo de Israel. E este homem, Cornélio, ele, além de ter o seu trabalho, o seu cargo muito importante, uma autoridade do exército, podemos dizer assim, da Itália, de Roma, que na época era, assim, exercia autoridade, domínio sobre o povo de Israel. Então, este homem, mesmo sendo romano, ele, aqui diz, muita coisa boa sobre ele. Ele era um homem trabalhador, tinha esse trabalho, esse cargo importante, 100 homens debaixo da sua autoridade. Ele era um homem devoto, temente a Deus. Temente, você sabe, é uma pessoa que respeita, tem um respeito extremo ao Senhor Deus. E com toda a sua família, olha só, ele fazia doações generosas às pessoas e fazia sempre muitas orações. Então, uma pessoa ocupada, uma pessoa importante, uma pessoa que não era do povo de Israel, mas temia o Deus de Israel, tinha o seu trabalho, se preocupava em servir a Deus com a sua família e ajudava na sociedade, além de ser um homem de oração. A forma, muitas vezes, é verdadeira, mas o conteúdo pode ser falso. A palavra de Deus mostra lá em Joel, também em vários lugares da Bíblia, que Deus fala com a gente através de visões e de sonhos. E o Senhor mostra bem forte aqui nos livros de Atos, no capítulo 9, quando Saulo teve a visão, quando Ananias teve a visão, os sonhos. Agora, neste capítulo 10, Deus vai dar uma visão para Cornélio. Eu quero dizer para você que há 3 tipos principais de sonhos e visões. O sonho, ele pode ser de Deus, sim, um aviso, uma forma que Deus usa para falar com as pessoas. Né? A gente viu já quando a gente estudou o livro de Daniel que Deus deu um sonho até para Nabucodonosor. Então o Senhor fala com as autoridades através de sonhos.
e fala com os seus servos e com quem ele quiser falar, através de visão e sonhos. Existem as visões e sonhos também malignos, que são procedentes de espíritos do diabo, e também aqueles que são da carne, do tipo quando a pessoa come muita feijoada ou uma alimentação pesada e vai dormir, aí ela sonha algo que é realmente humano. Então, essas 3 formas de manifestação são verdadeiras e há necessidade de se ter um discernimento comparando com as escrituras e também confirmando, né, com outros servos do Senhor, para, se for o caso, assim discernir se o sonho realmente é de Deus ou do diabo, ou uma manifestação humana, muitas vezes do devaneio de pensamentos das pessoas, das suas próprias paixões, cobiças e de sabedoria humana ou sabedoria demoníaca. Mas nesse caso aqui, está mais do que confirmado que o Senhor falou em visão. E a gente viu, quando Deus falou com Saulo, ele falou também com Ananias e deu certo tudo ali, foi confirmado. E um sabia que o outro estava falando da parte de Deus, porque foram avisados pelo próprio Deus. Então o Senhor, ele fala assim, através de sonhos, né? Joel 2 confirma, e também nos Atos dos Apóstolos, derramamento do Espírito Santo, que o Senhor daria aos homens sonhos e visões. Cornélio, então, às 3 da tarde, hora nona, 3 da tarde, ele viu claramente numa visão um anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor falou para ele que as orações dele foram ouvidas, que as esmolas dele haviam subido como memória diante de Deus. Olha isso, quando você ajuda alguém com alegria, né, sem pensar em recompensa, sem pensar em uma segunda intenção, ajuda mesmo com amor, existe um memorial, um registro no céu. Olha aí. E aqui o anjo falou algo maravilhoso para Cornélio, que as orações dele, Deus ouve. E assim como as doações, as esmolas, as benfeitorias que são feitas às pessoas ficam em memória, as orações também ficam gravadas. A gente já viu também no estudo de Apocalipse, né? As orações nas taças, elas ficam gravadas ali em memória, fica no céu. A sua oração, ela não se perde, ela fica como memória no céu. Cornélio, acostumado a receber e cumprir missões do Império Romano, dessa vez recebeu uma missão, uma ordem do Império Exército Celestial. E o anjo falou para ele: envia homens a Jope. Jope, você já ouviu falar dessa cidade, né? O profeta Jonas, ele, quando fugia da ordem de Deus de ir para Nínive, ele foi até Jope, que é uma cidade portuária, para pegar um navio e fugir para Tarsis. Mas desta vez Cornélio não fugiu, não. Ele fez o que tinha que fazer. E esses 2 homens deveriam ir até a casa do Simão Curtidor, que era uma pessoa que abrigava, hospedava o apóstolo Pedro naquele momento em sua casa de praia, né? E esses 2 homens teriam que chegar ali, procurar essa casa do Simão Curtidor e mandar chamar
o apóstolo Pedro. E o anjo falou: chegando lá, o apóstolo Pedro dirá o que tem que ser feito. E quando o anjo se retirou, Cornélio chamou seus homens, seus criados, e os enviou até essa cidade Jope, onde estava o apóstolo Pedro. E um soldado foi junto. Enquanto isso, Deus também falava com o apóstolo Pedro, né? E também, você viu, como eu já falei, no capítulo 9, Deus falou com Saulo e falou também com Ananias. E agora, o Senhor falava com Cornélio, que é romano, que é gentil, e com Pedro, que é judeu e cristão. E aí, no dia seguinte, eles já estavam indo a caminho e Pedro subiu no seu terraço, né, na casa que ele estava, a hora sexta, que é meio-dia, né? Mas o que ele foi fazer no terraço? Orar. Então você vê nessas pessoas aqui nesse capítulo 10 que eles têm uma vida de oração. E também eles têm a manifestação do Espírito Santo através de visão. Deus fala com eles através de visões. E Pedro, então, ele estava ali orando e ficou com fome, né? Então, enquanto o pessoal preparava algo para ele comer, meio-dia, né? Aí o estômago começa já com fome. Não sei se ele estava de jejum, aqui não fala, mas fala que ele estava orando e teve fome, e ele, aqui fala que ele teve um arrebatamento de sentidos, que é uma outra manifestação do Santo Espírito de Deus. E ele teve essa visão do céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lenço. Aqui fala um lençol, mas alguns estudiosos falam que parecia um talite, que eu já falei para vocês, né? Aquele pano que os judeus colocam sobre os ombros, e as letras e as franjas têm as suas representações, que também representam os mandamentos do Senhor, né? Então, alguns falam que esse lençol aqui é um talite. E ele vinha atado pelas 4 pontas e vinha para a terra, né? Ele estava vindo no céu e estava vindo para a terra, e ali ele via vários animais, quadrúpedes, feras e aves. E ele ouviu uma voz. E essa voz falou para ele 3 coisas. Levanta, Pedro, mata e come. Você vê que nessas visões, quando a gente lê o texto, sempre que se dirige ao servo de Deus, ele é chamado pelo primeiro nome. Então, a gente viu com Saulo, né? Jesus falando com Saulo, chamou de Saulo, Saulo. E Ananias chamou Ananias. E agora, Cornélio, nesse capítulo 10, foi chamado pelo seu nome. E Pedro também. Então, a ordem dessa voz era: Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro respondeu: não, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. Olha aí, ele recebeu uma ordem e ele falou que não ia fazer. A palavra não pode ser usada junto com Senhor, porque se é Senhor, se é o que manda, que o que sabe o que está dizendo, a nossa resposta tem que ser qual? Sim, Senhor. Se a resposta for não, então não pode
usar Senhor. O próprio Jesus falou: por que vocês me chamam Senhor? Senhor, mas não fazem o que eu mando. Pedro, ele tinha, por vezes, este comportamento de dizer não. Quando Jesus ia lavar os pés dele, ele falou não. Depois ele consentiu. Quando Jesus ia ser preso, ele cortou a orelha até de Malco. E até Jesus depois fez aquele milagre, né? A cirurgia plástica mais top, que ele colou a orelha daquele soldado. E, olha só, mais uma vez, Pedro se colocando contrário ao agir de Deus. E aí, a voz falou de novo com Pedro: não faça você comum ao que Deus purificou. E aqui diz que isso se repetiu por 3 vezes e depois o vaso se recolheu ao céu. Interessante que Pedro tinha essa coisa de 3, né? 3 vezes me negarás. E agora 3 vezes, né? Essa visão, nessa visão, repetiu 3 vezes a mesma coisa. 1, 2, 3. E aí, Pedro começou duvidando com ele mesmo, né? O que seria aquela visão que ele tinha visto. E aí, nesse tempo, os homens que Cornélio havia enviado pararam ali na porta, né? Perguntando pela casa de Simão e se Simão Pedro morava ali, né? E ainda Pedro estava pensando nessa visão que ele acabou de ter e o Espírito Santo falou com ele, diz aqui a Bíblia no versículo 19 de Atos 10. O Espírito falou para ele: 3 homens estão te procurando. E aí, outra vez, o Espírito Santo falou para ele: levanta-se, pois, desce, vai lá falar com eles, sem duvidar, porque eu enviei esses homens. Então você vê as visões coordenadas, tanto no capítulo 9 de Saulo e Ananias, agora de Cornélio, romano, com Pedro, judeu. E o Senhor falando com Cornélio, falando com Pedro e ali, e tudo dando certo, né? Graças a Deus. Então, esses homens que Cornélio enviou, falou: Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras, né? Aí Pedro convidou-os para entrar e o recebeu aqueles homens, né? Lembra que eram 2 criados e um soldado piedoso que era da confiança, de certo, lá de Cornélio. Então, eles estavam em casa, né? Se hospedaram lá na casa onde Pedro estava, e no dia seguinte, Pedro foi falar com eles, né? E alguns irmãos ali de Jope também. Você vê que já tinha uma movimentação em Jope de irmãos da igreja, né? No capítulo 9. Já tinha todas aquelas irmãs que gostavam da Dorcas e tal. Tudo aquilo já acontecia em Jope, né? E aí Pedro foi com aqueles 3 homens para Cesareia.
onde estava Cornélio, porque o Espírito Santo falou com Pedro que era para ele fazer isso. Aí Pedro, quando chegou em Cesareia, na casa do Cornélio, Cornélio, aqui fala, já estava esperando. Porque Cornélio, sendo gentil, sendo romano, de certo já tinha ouvido falar de Pedro, que Pedro andou com Jesus, e a pregação dele, 3.000 almas e mais almas, muitas almas se converteram e fazia sinais e maravilhas, enfim. Cornélio achou o máximo que Pedro estaria ali, né? Depois também daquela visão e tudo, este senhor Cornélio, que era gentil, chamou seus parentes, chamou seus amigos mais íntimos para esperar, de certo, para ouvir Pedro apóstolo. Veja, um homem gentil, Cornélio, ele se preocupou em chamar os seus familiares, chamar os seus amigos para ouvir o apóstolo Pedro falar. Então você vê esse homem, ele não somente dava bom testemunho, como seus criados falaram, né, para Pedro. Pedro poderia, quem sabe, passar na cabeça dele, um soldado romano me chamar, mas Deus já havia preparado Pedro. Lembra que a igreja está passando por uma perseguição. Estevão havia morrido e Saulo se converteu, mas estava perseguindo os cristãos. Então, naquele momento, um centurião, não um soldado apenas, mas alguém de uma patente mais elevada, né? Um centurião, chamar Pedro. Mas o Senhor já juntou tudo ali e esse senhor Cornélio era bem visto entre os judeus, como foi o testemunho ali daqueles criados e do soldado, quando foram falar com Pedro. E aí Pedro chegou na casa de Cornélio, imagina você ali, a família esperando, como se fosse, quem sabe, uma celebridade, né, do mundo cristão. E aí, quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelhou, como se fosse fazer uma adoração aqui para Pedro, né? Adorou a Pedro. Mas Pedro levantou Cornélio e falou, para. Se levanta que eu também sou homem. Pedro, naquele momento, teve uma noção, teve o pé no chão, ele não aceitou uma adoração como ele fosse Deus, porque ele naquele momento, ele disse, eu sou um homem igual você. Ele teve equilíbrio e não se deixou levar por aquele momento, aquela glorificação, aquela loucura, né, de Cornélio. Este capítulo 10, ele é riquíssimo em ensinamento. Aqui, Cornélio, embora ele tivesse na vida dele a manifestação do Espírito Santo através dos dons, embora ele tivesse uma vida de oração e ele fosse temente a Deus, ele ainda precisava aprender muitas coisas, assim como todos nós. Não pense você que uma pessoa que é usada por Deus, que lê a Bíblia, que ora, que obedece a Deus, ela também não tem que ser ensinada e corrigida. E essa lição agora, no primeiro momento em que Cornélio viu Pedro, ele já recebeu uma lição. Não se adora homens. Embora Cornélio tivesse uma vida de oração, fosse temente a Deus, ele tinha que aprender. E Pedro ensinou para ele naquele momento. Não se adora homens. Claro que, embora ele estava ali crescendo no conhecimento, Deus estava usando aquele momento para ensinar
coisas preciosas da vida cristã para Cornélio. E da cultura que ele vinha, se adorava muitos deuses, e o próprio César se considerava Deus, né, o imperador romano. E Cornélio, quem sabe, com toda essa bagagem do passado que ele tinha, ele precisava ter esse ensinamento, que embora Pedro era considerado um homem de Deus, que Deus usava em prodígios, ele era apenas homem. Não se adora um outro homem. A palavra diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Só diante dele a gente se prostra. Então Cornélio se prostrou diante de Pedro, que é um homem, e Pedro o corrigiu na mesma hora. Então, esse foi de cara a grande primeira lição que o Senhor deu a Cornélio nesse encontro marcado pelo próprio Deus. Queridos, hoje a gente vai ficando por aqui. Olha que lindo esses encontros que Deus marca, que Deus prepara para ensinar, para que Ele possa agir. E nesse encontro marcado por Deus, entre Cornélio, gentil, e Pedro, que é judeu, esse encontro que Deus preparou para ensinar, para se manifestar, contém ensinamentos grandiosos, que a gente vai ver que mesmo o romano gentil Cornélio, sendo um homem de posição e cultura, mesmo tendo contato com Deus e com a manifestação do Espírito Santo e visão, ainda ele precisava tirar da sua mente, do seu coração, das suas opiniões, coisas que estavam ali fixadas na vida dele, mas que ele estava enganado. Ele tinha que aprender a verdade. E nesse encontro era um momento em que ele ia ter contato com a verdadeira palavra e vontade de Deus, e ele tinha que se libertar das coisas do passado, das suas opiniões formadas, e começar a pensar de acordo com a mente de Cristo, com a verdade, com o que a palavra de Deus realmente quer dizer. Você está preparado para a verdade? Para a correta interpretação da Bíblia, do ensinamento de Jesus, mesmo que isso contraria a tradição, os ensinos culturais dos seus pais, da sua sociedade, do seu país? Você está preparado? Então, continue com a gente a semana que vem em mais um poderoso, emocionante, edificante capítulo, ou parte dele, né? Finalizar esse capítulo 10. Se Deus quiser, fique com a gente. Na semana que vem. Deus te abençoe. Até lá. Muita paz.